Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estava a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeirinhos", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "Ó Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então, alimente as minhas ovelhas." Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, ó Senhor da criação, Deus do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus que amamos, o Deus que servimos, Senhor, nós estamos aqui em Sua presença. O Seu povo santo está nesse lugar, e como o Senhor fazia no Sinai, como o Senhor fazia no deserto, como o Senhor fazia no tabernáculo, como o Senhor já fez muitas vezes nesse lugar, Senhor, revela a Sua glória aqui a nós. Senhor, que o peso da Sua glória atinja os nossos corações, as nossas mentes. Permita-nos, Senhor, que escutemos a Sua voz. Nós queremos, Senhor, sair daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco. Então, Senhor, que não seja o Samuel, mas o Teu Espírito Santo falando a cada coração nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem liberdade de ação em nosso meio. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser aqui entre nós, porque essa igreja é Sua, nós somos do Senhor. Então, Senhor, faz a Sua obra em cada vida, em cada coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos devem ter percebido que na palavra de Deus que nós lemos essa noite, existem alguns personagens, mas dentre todos os personagens, 2 se destacam. Os irmãos devem ter percebido que esse texto é um texto onde Pedro recebe um foco especial e, é claro, o Senhor Jesus também.
Então, eu quero olhar junto com os irmãos para esse texto essa noite. Eu quero junto com você, porque eu não farei isso sozinho, olhar para esse texto bíblico que nós lemos e fazer algumas perguntas a esse texto, para que o Senhor nos fale aquilo que Ele quer nos falar, para que o Senhor diga a você aquilo que Ele quer nos dizer. Então eu quero fazer um convite a você. Primeiro, larga o celular em nome do Senhor Jesus. Abandona isso. Deixa isso de lado. Porque Deus vai falar sim, mas Ele não vai te falar pelo WhatsApp. Ele não vai usar o WhatsApp para te falar nada hoje, não agora. Talvez mais tarde Ele use alguém para falar através dele, mas agora, larga o celular. Outra coisa que eu queria combinar com você. Você concorda que nosso Deus é um Deus muito inteligente? Concorda? Então tem duas coisas que você precisa entender. Ele não vai trazer recado nenhum, ou não vai trazer mensagem nenhuma para falar para alguém que não está aqui. Se Ele traz essa mensagem para nós, Ele está dizendo para você assim, é para você. É para você. Então não fique com aquela de, se fulano estivesse aqui, seria tão bom, fulano precisava ouvir isso, é você que precisa ouvir isso. Também não use daquela estratégia de carapuça, jogar carapuça nos outros, dizendo, Senhor, olha, fala. Suelen, presta atenção nisso aí que é para você, Suelen. Não faz isso não. Deus está falando com você. É para você. Então eu quero destacar os dois personagens que ganham mais foco aqui nesse texto. E o primeiro é Pedro. Quem é Pedro? Pedro ouviu falar de Jesus. Depois Pedro conhece Jesus. E num texto que é confundido com esse que nós lemos hoje, Pedro experimenta um milagre maravilhoso através de Jesus, que era ter ido pescar a noite toda, não ter conseguido pescar nada. Os irmãos lembram desse texto? Lá no comecinho dos evangelhos, de alguns dos evangelhos. E quando ele não pesca nada, ele volta para a praia. Jesus está fazendo um discurso, Jesus usa o barco de Pedro como se fosse um púlpito, começa a pregar e depois que ele faz aquele discurso, ele vira para Pedro e fala, vamos pescar. Foi assim que Pedro começa a conhecer um pouquinho melhor Jesus. Pedro reclama, eu não te conheço ainda, muito bem, que negócio é esse de pescar agora? O horário certo de pescar é à noite, o senhor está mandando a gente ir agora de manhã. A gente já tentou a noite toda e não conseguiu nada. E o final da história os irmãos conhecem. Ele vai, obedece Jesus e volta com aquilo que a Bíblia, a maior parte das nossas versões, chama de a pesca maravilhosa. A partir dali, esse homem que não é estudado, esse homem que não é culto, muito diferente de Paulo, que antes de ter o encontro com Cristo, havia recebido a melhor educação possível naquela época. Pedro não. Pedro é um homem inculto, um pescador, uma pessoa simples. Ele começa a viver ali com Jesus uma faculdade de 3 anos. Uma faculdade onde ele vai aprender ouvindo de Jesus e ele vai aprender vendo Jesus fazendo. Coisa maravilhosa, né? Estamos aprendendo sobre liderança nas nossas escolas bíblicas e ver que a liderança de Pedro não surgiu por acaso, surgiu em um aprendizado constante com Jesus. Que oportunidade maravilhosa! Os irmãos podem admirar o pregador que os irmãos quiserem. Os irmãos podem admirar o profeta que os irmãos quiserem da palavra de Deus. Mas uma coisa é ser profeta e ser usado por Deus para falar algo muito importante. E outra muito diferente é ser Deus e falar. É diferente. Os profetas, eles eram usados por Deus e falavam. Jesus não, Jesus era o próprio Deus falando. Então, quando Pedro tem esses 3 anos de faculdade, de intensivo ali com Jesus, Pedro está escutando alguém que tem autoridade para falar, porque ele é o próprio Deus. E Pedro começa a ver que não era somente o discurso, mas a ação, porque quem pertence ao reino de Deus não é tão achegado assim ao discurso, mas vive uma vida, e Jesus mostra isso com a sua vida. Jesus ama o próximo, Jesus faz milagres, Jesus multiplica pães, e tudo isso Pedro ali acompanhando.
Jesus faz inúmeros milagres e Pedro está ali de perto, observando isso tudo acontecer. Pedro entende em algum momento do processo de que Jesus estava preparando eles para aquilo que estava por vir. Esse é Pedro. Quem é Pedro? É o discípulo de Jesus. É um homem um pouquinho estourado, a gente pode dizer assim, né? Outro dia eu vi uma foto de uma pessoa que tinha acabado de cortar o cabelo, e aí na foto, a legenda da foto era: se Pedro tivesse virado barbeiro. E aí na foto, eu olhei para a foto, pensei 2, 3 vezes, depois eu percebi que o homem que tinha acabado de cortar o cabelo não tinha orelha. E aí eu falei: se Pedro tivesse virado barbeiro, porque era assim, ele falava o que vinha à mente. Conhece gente assim? Não tinha papa na língua não. A coisa acontecia, ele ia lá e falava, e acontecia, e fazia. Querendo defender Jesus, tira a sua espada, arranca a orelha do soldado. Era um camarada assim meio estourado, mas era a pessoa que Deus estava preparando para assumir um papel de liderança. Era a pessoa que Deus estava acompanhando, até porque discípulo de Jesus não é perfeito, não era, não é e nunca será. O discípulo de Jesus não é perfeito. Se eu estivesse caminhando com Jesus e alguém se encontrasse comigo, imagina, Jesus mesmo, aqui do meu lado, fisicamente falando, e alguém se encontrasse e falasse: Jesus, caramba, que legal te encontrar por aqui. Quem é esse camarada aí do teu lado? Aí Jesus ia falar assim: esse aqui é o Samuel. É mesmo, Samuel? Samuel, o que é seu? Aí Jesus ia falar assim: Samuel é meu discípulo. Amém. E aí talvez alguém diria assim: mas o Samuel é seu discípulo? O Samuel que eu conheço tem esse defeito, o Samuel que eu conheço faz isso, o Samuel que eu conheço fala aquilo. Como é que o Samuel pode ser seu discípulo, Jesus? E Jesus provavelmente responderia: é assim que ele é, e é assim que eu vou usar. É assim que ele fala com você. Nós não somos perfeitos. Pedro não era perfeito. E aí Pedro experimenta esse milagre maravilhoso de 3 anos ao lado de Jesus. Até que um dia, Jesus começa a prenunciar a sua morte. E aí Pedro fica escandalizado, diz: não, eu não vou deixar esse tipo de coisa acontecer, eu não vou deixar as coisas irem para esse lado, eu vou te defender, eu vou estar lá, de maneira nenhuma vou te abandonar. E em determinado momento Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, você vai me negar. O galo vai cantar e você vai me negar. E é mais ou menos isso que acontece. Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu acho que o momento mais impactante dessa história, quando Pedro está negando Jesus, não é nem a negativa, porque Jesus já tinha dado um spoiler de que Pedro faria isso. Jesus já tinha falado que ele negaria. Então, quando ele nega, você está lendo a Bíblia e se depara com um momento em que Pedro está negando Jesus, você não se espanta com isso, você não cai da cadeira por causa disso. Mas tem um momento que parece uma facada no coração. Porque a Bíblia fala que Pedro, quando nega Jesus pela 3ª vez, Pedro olha para Jesus e os olhares se cruzam. Esse momento dói. Porque você talvez ainda não tenha vivido uma experiência com Deus como a que eu já vivi algumas vezes. Ou talvez você tenha vivido. A experiência de negar Jesus e ver que Ele está olhando para você. Porque você nega Jesus quando você é qualquer coisa que não é aquilo que Deus quer que você seja. Você nega Jesus quando você permite que os seus lábios sejam usados para falar qualquer coisa que não seja aquilo que Jesus quer que você fale. Você nega Jesus quando você nessa vida anda por caminhos que não é aquele caminho que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável que Jesus tem para você. E aí você nega. Você olha para Pedro e chama Pedro de covarde, dizendo que Pedro negou 3 vezes. E quantas vezes você já negou? Pedro é você. Quer conhecer Pedro? Olha para a sua história. Olha para quantas vezes o Senhor lhe disse ali e você tentou ir para lá. Quantas vezes o Senhor te deu uma direção e você negou, e você disse que não iria.
Quantas vezes negamos a Jesus, abandonando os propósitos que Deus tem para nós? Porque se estamos vivendo um novo tempo, é porque o Senhor aqui nos quer, e qualquer um que abandonar sem ser por ordem do Senhor, está negando a Cristo. Nós somos chamados para dizermos sim, Senhor, e não, não, Senhor. Imagine você o que aconteceria se fôssemos militares e recebêssemos uma ordem direta e na maior ousadia de todas virássemos para o nosso superior e disséssemos, não, não vou. Consegue imaginar o que pode acontecer com alguém que desrespeita uma ordem direta dessa? Mas o pior desse texto ainda é esses olhares se cruzando, porque eu não consigo imaginar Jesus olhando com um olhar de condenação. Eu imagino Jesus olhando com um olhar de misericórdia. Com um olhar de misericórdia. Esse é Pedro. Esse sou eu. Esse é você. Agora vamos falar da segunda pessoa. Quem é esse chamado Jesus? Quem é esse chamado Jesus? Eu vejo nesse texto um Jesus que é capaz de nos amar, ainda que a gente perca o nosso rumo. Ainda que a gente se perceba distante da vontade dEle, Ele consegue nos amar ainda assim. E sabe como eu percebo isso? Para que Pedro havia sido preparado? Deus havia tirado Pedro do barco e dito a Pedro, Pedro, agora você não é mais pescador de peixes. Agora você é pescador de gente. Você é pescador de homens. Você vai pescar pessoas, você vai ganhar pessoas, para que essas pessoas me conheçam, para que essas pessoas se arrependam, para que essas pessoas mudem de vida, para que essas pessoas sejam salvas. E aí Deus dá uma direção, Jesus dá uma direção para Pedro. E aí Jesus morre, Pedro tendo negado ele, com o coração pesado por saber que fez exatamente o que Jesus havia dito que ele faria, negado ele. E qual é a primeira decisão que Pedro toma em sua vida? Vou pescar. Vou pescar é o retrocesso. Vou pescar é voltar atrás. Vou pescar na vida de Pedro é você dizendo que você vai largar tudo, que você vai abandonar o propósito que Deus tem para você, o ministério que Deus tem preparado para você, aquilo que o Senhor está falando ao seu coração, que eu nem sei o que é, mas que você sabe que Ele já determinou. Vou pescar é voltar atrás, é dizer, olha, eu estou quase me formando nessa faculdade, mas quer saber? Eu acho que eu vou voltar para o primeiro semestre, ou eu vou voltar para o segundo grau, ou eu vou retroceder, eu vou tentar esquecer, eu vou tentar desver tudo que eu vi aqui nessa faculdade. O vou pescar de Pedro é o vou pescar de alguém sem rumo, sem direção. E sabe o que é pior nesse vou pescar de Pedro? Porque Pedro era uma liderança natural. Hoje a gente estava na IBD e alguém estava falando de lideranças naturais que a gente percebe em crianças. E Pedro era uma liderança natural. Quando ele fala, vou pescar, a primeira coisa que acontece é que ele arrasta todo mundo. Até quem não era pescador vai pescar com Pedro. Os discípulos estão ali, e quando Pedro fala, vou pescar, os outros discípulos falam, nós vamos também. E quantas vezes nós estamos servindo de influenciadores do mal e não influenciadores de Cristo? Porque aqueles que têm Cristo como Rei e Senhor, eles precisam influenciar as outras pessoas ao caminho da luz e não ao caminho das trevas. Quantas vezes a gente prejudica o trabalho em andamento, a gente prejudica a visão que a comunidade tem da igreja, ou que a comunidade tem dos crentes, sendo que nós somos a igreja e nós somos os crentes. E a gente, sem rumo como estamos, arrastamos pessoas para o mesmo caminho, sem direção que nós estamos seguindo. Pedro diz, eu vou pescar. E eu quero dizer para você, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. É tempo de avançar. O Senhor tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito,
Ele tem um curso e você está passando por esse curso. E ele tem um propósito para você, e nesse propósito você vai estar no centro da vontade de Deus daqui a algum tempo, mas não é hora de voltar para trás. O que acontece com Pedro pescando? O mesmo Deus que nós nos alegramos em dizer que dá salvação, dá graça, dá prosperidade, dá alegria, esse mesmo Deus também tira tudo isso quando Ele quer. Tira a alegria, tira a prosperidade, porque esse pescador experiente ele vai passar a noite inteira sem apanhar nada. E agora talvez você esteja pensando, por que eu não apanho nada em minha vida? Por que a minha vida está nesse processo, parecendo um looping no tempo, onde você revive as mesmas circunstâncias, e aí você caminha um pouquinho, e daqui a pouquinho você parece que voltou no tempo e está passando pelas mesmas coisas. Já viveu momentos assim? Parece que você está passando as mesmas coisas, e aí você começa a se perguntar, por que minha vida não vai para frente? Por que as coisas não evoluem? Por que essa caminhada parece que eu estou andando em círculos? Eu estou perdido numa floresta e andando em círculos. É porque Deus não permite que algumas coisas aconteçam na sua vida para despertar você para a realidade espiritual que você está vivendo. Tem coisas que precisam ser acertadas. E enquanto isso não for acertado, aquilo que você está pensando aí não vai prosperar. Pedro falou, vou pescar. Talvez até estivesse precisando comer alguma coisa. Talvez até estivesse pensando em voltar à profissão antiga. Esses 3 anos que eu vivi foram maravilhosos, mas agora vamos voltar para a realidade. E aí Pedro vai pescar, mas não consegue nada. Essa vai ser a 3ª vez que Jesus vai aparecer a eles depois de ter ressuscitado. Jesus já tinha morrido e aparece a eles outras 2 e essa vai ser a 3ª. De repente Jesus aparece na praia, a 90 metros de distância. Eu não sei aqui desse lado, mas lá do outro lado de Cosmos, os postes ficam a mais ou menos 50 metros de distância. Então você imagina que Jesus estava na distância de 2 postes daqui da sua casa, da rua. Jesus estava a 100 metros. 100 metros não é tão longe, mas também não é perto. Eu, por exemplo, hoje eu esqueci meu óculos. Na hora de ler o texto bíblico nos versículos maiores, eu estava aqui forçando minha vista. Certo é de que nesses 90, 100 metros, eles olham para Jesus na praia e eles não conseguem reconhecer Jesus. A gente um dia vai falar disso num estudo bíblico, mas o corpo que Jesus ressuscita é um corpo já transformado. Jesus é o primogênito da ressurreição. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, tá bom? Mas é certo que eles não reconhecem. E algumas pessoas que olham para Jesus depois que Jesus ressuscita, também não o reconhecem de primeira. A gente vê isso com os discípulos de Emaús, que estavam ali caminhando com Jesus, conversando com Jesus, e ainda assim não o reconhecem, por causa dessa variação aí, desse corpo transformado, que um dia a gente fala sobre isso. Tá? No estudo bíblico, acompanha lá toda quarta-feira. Eles não reconhecem Jesus na praia. Nem quando Jesus fala o que eles já tinham ouvido outra vez. Porque lembra quando se conheceram? Olha um déjà vu. Não tinham apanhado nada a noite inteira. Alguém aparece, diz para eles jogarem a rede do outro lado. Estão lembrando que tem alguma coisa semelhante nessa história? Ainda assim, eles não reconhecem Jesus. Quando eles pescam, cai a ficha na cabeça de João, que é o autor do livro, que é esse discípulo que a Bíblia está falando aí, que é o discípulo amado. Era uma pessoa muito próxima de Jesus, uma afinidade muito grande. A ficha cai, João olha para a praia de novo e fala para Pedro, Pedro, é o Senhor, é Jesus, Pedro. E eu não sei o que motiva o coração de Pedro, pode ser um monte de coisa. Porque Pedro não espera o barco chegar na praia. Pedro coloca a capa dele, provavelmente tinha tirado a capa para se movimentar melhor. Pedro coloca a capa e mergulha em direção a Jesus. Quero pensar que era aquela ânsia de resolver as coisas. Eu gosto de pensar que é aquele desejo profundo de encontrar alguém que você magoou, que você sabe que entristeceu,
e que você está tentando achar uma oportunidade para pedir perdão, que você está tentando achar uma oportunidade para consertar as coisas. Quero pensar que isso, somatizado com o perfil de Pedro, de ser uma pessoa assim, que se joga nas coisas, que é explosivo, fez Pedro nadar ao encontro de Cristo. E eu não sei se você, olhando Cristo aqui essa noite, eu não sei se você já reconheceu Cristo aqui essa noite, mas eu quero te dizer que se você está aqui e você olhou para a praia e ainda não enxergou Jesus, eu vou fazer as partes de João aqui essa noite e dizer para todo mundo que está aqui: abram seus ouvidos, porque é o Senhor que está entre nós, é o Senhor que está falando com você, é o Senhor que está se revelando a você. Na praia da sua vida é Jesus que está chegando e dizendo: joga a rede do outro lado, você está fazendo a coisa errada, está seguindo a direção errada. E aí, Pedro chega na praia, e esse Jesus que ama a gente até quando perde o rumo, e no começo eu fiz uma pergunta: quem é esse chamado Jesus? E a resposta até esse momento é aquele Deus que a Bíblia diz que nos amou primeiro. Jesus também é, nesse texto, aquele que perdoa mesmo sabendo que a gente errou, porque Ele sabe. Tem crente tão bobinho ainda hoje em dia que fala assim: eu vou esconder do pastor Samuel. Você consegue esconder facilmente de mim. Se bem que hoje em dia o pessoal é mais inocente. Desculpa os jovens, mas vocês são mais inocentes. Quando eu era mais jovem, na minha época, os jovens faziam as suas besteiras, adultos também, né? Faziam as suas besteiras e faziam de tudo para que aquilo ficasse o mais oculto possível. Eu sou da época que o pastor passava ali na Estrada do Monteiro, aí tinha uma danceteria chamada Disque Mel. Quem lembra tem mais de 40. Disque Mel. Aí o pastor passava com o carro devagarinho olhando para ver se encontrava algum jovem. No domingo à noite, né? Quem riu está revelando a idade. Já era. Hoje em dia, o jovem faz a besteira e posta no Instagram. É facinho descobrir o pulo do gato. O Senhor, enganar o pastor é muito fácil. Esconder do pastor, do líder da igreja é fácil também. Mas nada passa oculto ao Senhor. A Bíblia fala que o homem enxerga de uma maneira, mas o Senhor vê o interior. O Senhor conhece por dentro. Então eu gosto de perceber nesse texto que esse Jesus, quem é esse Jesus? É o Jesus que mesmo sabendo o quanto a gente errou, Ele perdoa a gente. A palavra de Deus nos diz que quando eles chegam na praia, não tem uma bancada de acusação. Quando eles chegam na praia, não tem uma inquisição ali acontecendo. Quando eles chegam na praia, não é um bate-boca: agora a gente vai colocar coisa aqui a acertar, hein, Pedro? Não é isso que a gente encontra na praia. A Bíblia fala que Jesus tinha um café da manhã preparado para eles. E eu vou falar para você, você não convida ninguém para tomar um café da manhã que não seja alguém que você tenha um apreço, não é verdade? Quando a gente é convidado, e pastor, muito convidado, né? Pastor, vamos lá em casa, vamos tomar um café. Você sabe que você está chegando num lugar que a sua presença ali é bem-vinda. Você sente isso. Essa semana eu tomei café com alguns dos irmãos, e é tão legal, a gente chega na casa da pessoa, a pessoa preparou às vezes um cafezinho, um chocolate quente. Irmãos, por favor, façam alguma coisa que não engorda, tá? Estou precisando. Mas você sente o amor, o carinho, através de um chocolate quente, não é assim? Através de uma água que é servida, você sente um carinho. Por quê? Porque você não convida para a sua mesa gente que você não ama, que você não tem apreço. Às vezes você é obrigado a almoçar, jantar com um chefe, com um colega de trabalho, mas na sua casa entra quem você gosta. E eu me emociono ao imaginar que por tantas vezes falhei com Jesus. E em todas as vezes que eu falhei, Ele se ofereceu a mim.
Ele demonstrou que Ele ainda me amava, apesar dos meus erros. Estava há algum tempo atrás, indo trabalhar na Barra da Tijuca. E eu estava num momento da minha vida tão difícil, um momento de frieza com Deus. Meu coração duro. E eu estava dentro do BRT. E de repente Deus começou a falar comigo ali no BRT. Eu levei meus pensamentos a Deus, o Senhor começou a falar comigo. E eu comecei a chorar dentro do BRT. E pensando assim, Senhor, obrigado, porque apesar de mim, o Senhor ainda quer tratar comigo. Deus ainda queria tratar com Pedro. Deus ainda quer tratar com você. A palavra de Deus nos diz que nessa preparação, ainda que Pedro tenha decepcionado, eu gosto muito do verso 13, porque o verso 13 diz assim: esses discípulos, poucos eram aqueles que estavam ali ao pé da cruz, como João estava. A maior parte tinha fugido, Pedro estava olhando de longe. Ainda assim, no verso 13, a Bíblia diz que Jesus lhes serviu pão e peixe. Lhes serviu. Jesus serviu. Aliás, Jesus foi o maior exemplo de servidor. Estamos celebrando a ceia do Senhor e na ceia é a percepção clara, fique atento a isso. É a percepção clara de um rei que serve, de um rei que se doa. Já falei isso aqui, eu acho. Quando a gente vê aqueles filmes de guerra, aqueles filmes de guerras medievais, pessoal com a espada na mão, normalmente a gente vê os guerreiros, os valentes, os soldados, os generais, defendendo uma pessoa, porque essa pessoa não pode ser morta. E essa pessoa é o rei, não é assim? Se o rei morrer, acabou. Se o rei morrer, perdemos a guerra. Estamos aqui para defender a vida do rei. Então, o rei é defendido a todo custo. O único reino em que acontece o contrário é o reino de Deus. Porque para nos salvar, o rei se entrega. Para nos salvar, o rei se doa. E agora nós vemos mais uma vez o Senhor servindo a ele pão e peixe. Quem é esse chamado Jesus? É a pergunta que não quer calar. Ele é a fonte de graça e perdão. Graça, perdão e misericórdia. E por último, Jesus que dá a direção, mesmo conhecendo quão fraco você é. Eu fico me perguntando, por quê? Como diz uma canção que a gente ouve, né, quando coloca para as crianças, né? Por que me amou tanto assim? Jesus se entregou ao sofrer por mim. Sentiu tanta dor que eu merecia sentir. Na cruz, Jesus se entregou e foi até o fim. Por quê? A palavra de Deus nos diz que quando Pedro está com ele, Jesus vai começar a fazer uma série de 3 perguntas muito semelhantes. Podemos dizer idênticas, apesar de na última frase, na última pergunta, Jesus usar um verbo diferente. Jesus usa o verbo agapô em todas as 2 primeiras frases, que é um amor grande, incondicional, um amor muito forte. E na última pergunta, Jesus usa o verbo filéu, que é um amor, assim, um apego, um amor de amigo. Mas ainda que a palavra tenha sido alterada ali, Jesus escolhe mudar essa palavra, o foco é o mesmo. E a pergunta é: Pedro, você me ama? E por ser repetida 3 vezes, isso constrange Pedro. Pedro fica constrangido com isso, tanto que na última resposta, a gente vê, a palavra de Deus mesmo fala, Pedro está incomodado. Por que ele está me perguntando isso? Ele não está acreditando no que eu estou falando. Ele não está acreditando na minha resposta, porque Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. E na última ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele já conhece Jesus a ponto de saber que Jesus conhece até o sentimento de Pedro por ele. E por isso ele diz:
Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E aí eu fico me perguntando, por que Jesus pergunta 3 vezes? Pedro, quando tem a oportunidade de negar Jesus, Pedro nega 3 vezes. E para cada não conheço que Pedro falou, Jesus dá a oportunidade para ele dizer, sim, eu te amo. Para cada vez que Pedro disse, eu não conheço, Jesus restaura a comunhão de Pedro com ele, dando a Pedro a oportunidade de dizer, sim, Senhor, eu te amo. A Bíblia nos deixa claro que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero dizer para a sua vida, ainda que você tenha errado, falhado, perdido o rumo, para cada tropeço seu, o Senhor lhe dará uma oportunidade de reaver esses laços de comunhão, dizendo, eu o amo, Senhor. Essa noite eu quero convidar você a dizer isso para o Senhor. Senhor, eu o amo. Senhor, eu te amo. Não somente dizer com a sua boca, mas expressar isso através da sua vida. Não foi nessa noite que Deus, através de Jesus, restaurou a comunhão de Pedro com ele. Mas é essa noite que o Senhor Jesus está restaurando a comunhão sua com ele. Então eu quero orar por você. Se você quer fazer essa oração comigo, aliás, eu não vou orar por você, não. Eu vou orar por mim. E se você quer participar dessa oração comigo, se você quer declarar o seu amor a Jesus, se algo está quebrado no seu relacionamento com Cristo, e você quer que Jesus conserte isso, sinta a graça de Jesus em sua vida, em sua família. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e dizer, Senhor, eu te amo, eu sou seu. Eu não aguento mais viver essa vida sem rumo, tentando pescar e não apanhando nada. Quem é esse chamado Jesus? Ele é a luz e a direção para todos os que o seguem. Quem é Jesus? Quem é esse chamado Jesus? Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Aquele que morreu na cruz para criar em você uma comunhão que seria impossível se dependesse só de você. Mas como Ele pagou o preço, essa comunhão é possível. Então, enquanto eu oro, se você quer fazer essa oração junto comigo, eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar declarando, Senhor, eu te amo. E eu, apesar dos meus erros, das minhas falhas, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Alguns já estão de pé e eu vou começar a oração. Querido Deus, ó Senhor Jesus, eu e os meus irmãos que estão de pé, talvez não saibamos calcular a quantidade de vezes que negamos a Ti. Jesus, eu sou incapaz, Senhor, de dizer se foram 3 ou 3.000. Mas eu te agradeço pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Eu te agradeço porque o Senhor nos amou primeiro. Eu te agradeço porque o Senhor, nesse mar tão improdutivo de nossas vidas, o Senhor se achega até próximo a esse mar e diz, dá uma direção, dá um novo propósito. Deus, eu vejo servos seus aqui esta noite, querendo, Senhor, quebrantados em sua presença, querendo viver um novo de Deus em suas vidas. Ó Senhor, contempla a cada um de nós. Contempla os seus servos que estão aqui, Senhor, e de pé, declaram, Senhor, nós te amamos. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas imperfeições, de tantas vezes, Senhor, que negamos a Ti, nós queremos declarar, nós te amamos sim, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe, Senhor, que é mais do que uma ação de ficar em pé, é mais do que uma ação, Senhor, de
se emocionar na sua presença. Senhor, nós entendemos que o Senhor conhece o nosso coração e queremos declarar novamente: o Senhor é o Rei sobre nós. Somos apenas os seus servos, apenas os seus servos. Nós te amamos. E agora, Senhor, eu te peço, para Pedro, foi um chamado à liderança da igreja, e o Senhor disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Para estes eu não sei, mas dá direção agora, Deus, dá direção agora, em nome de Jesus. Diz a eles: vai. Diz a eles: fica. Diz a eles: se levante. Diz a eles: fale. Diz a eles: seja ousado, seja corajoso. Diz a eles: haja. Diz a eles: espere em mim. Diz a eles, Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer. Porque nós somos apenas servos, discípulos seus. E obedeceremos o seu chamado. Obedeceremos a sua vontade. Agora, Senhor, o desejo do nosso coração é: usa-nos. Usa-nos para a sua glória. Usa-nos para atender aquilo que o Senhor está nos mandando. Se é ordem sua, faremos. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Para a honra e glória do seu nome, usa-nos. Nós queremos ser usados, Senhor. Usados como flechas na mão do valente. Usados como farol que brilha na escuridão, para refletir a luz de Cristo. Usa-nos, Senhor, conforme a sua vontade. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Faça dessa canção a sua oração. Ó Deus, usa o seu povo. Nós queremos ser usados por Ti, Deus.